Você já sentiu que sofre em silêncio enquanto clama por respostas do além, e parece que ninguém responde? Hoje, vamos mergulhar no drama interior que muitos de nós vivemos. A dor de sentir-se invisível perante a espiritualidade, mesmo quando tanto rogamos. No discurso poderoso de Maíse Braga, ela desnuda essa ferida da alma. Os espíritas são os piores quando querem cobrar do mundo espiritual aquilo que nós mesmos não fizemos. Você será guiado a perceber que nossa frustração muitas vezes nasce não da ausência de Deus, mas da omissão de nossas próprias mãos. Prepare-se para sentir o corte surgindo na carne do espírito, desconforto, desconstrução, urgência de mudança. Assista até o fim, porque essa verdade pode incendiar dentro de você um desejo inadiável de transformar. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu coração pulsando junto à mensagem. Precisamos mudar o que somos, porque ainda não somos aquilo para o qual nós fomos criados. A beleza, a perfeição, a idoneidade, a sinceridade da alma. Tudo aquilo que hoje parece tão fora de moda, mas que é o grande mote das nossas existências. A autoestima é algo que nós precisamos ter e passar. Se tivermos pais que não nos colocaram autoestima no coração, porque antigamente pai e mãe não pensavam nisso. Pensavam que você estava coberto à noite, que você tinha um prato para comer, que você tinha um estudo, mas não pensavam, será que meu filho está feliz? E o mundo moderno trouxe isso. A possibilidade do pai e da mãe que perguntam, meu filho, quem são seus amigos? Ou deveriam perguntar, você está feliz? O que está se passando no seu coração? É importante pensar sobre isso sempre e hoje, mais do que nunca. Um menino de 8 anos pintava na garagem de casa junto a seu pai. Todo final de semana o pai pegava pincéis e pintava. O menino de 8 anos, admirador do pai, pegava crayon, lápis, o que tivesse, e ficava do lado do pai desenhando. O pai olhava os desenhos do menino e dizia, não sei como és pior. Se com lápis, se com tinta, se com giz. O pai dizia isso para o menino de 8 anos. A mãe, espanhola, vendo a situação, chamava o menino e dizia, não te preocupes com o que diz teu pai. Eu sou sua mãe. E tenho certeza que se quiseres ir para a política, serás um dia presidente do nosso país. Se quiseres ir para a medicina, um grande cirurgião serás. Se quiseres ir para a política, meu Deus, o que você não alcançará? Se quiseres ir para a ciência, não te preocupes, descobrirás a cura de uma grave enfermidade. O menino cresceu. Já com mais de 90 anos, na porta da sua casa, cercado pelos repórteres, saudoso da mãe, ele dizia, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. O maior pintor do século XX tinha um pai horroroso que o menosprezava. Mas o menosprezava porque com certeza percebia que os desenhos do garoto de 8 anos eram muito superiores ao que ele fazia. Picasso, de tal maneira, teve a sua autoestima construída pela mãe, que quando uma mulher o abandonava, ele corria pelas ruas gritando, mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. 2 se suicidaram ao deixá-lo. Ele era uma pessoa impressionante. Teve filhos já idoso e deixou uma obra que até hoje é incensada em toda parte. Quando ele pintava Guernica, o seu quadro mais famoso, durante a Segunda Guerra, num sótão onde morava, os generais alemães quiseram conhecer a obra. A obra estava praticamente terminada. Ele foi obrigado, porque o nazismo então dominava Paris, a receber os generais. Em Guernica, ele pinta de forma impressionante a grande destruição que, para ensaiar a Segunda Guerra, os alemães fizeram na Guerra Espanhola.
O general alemão, vendo aquele quadro enorme na parede, disse debochado: foi o senhor que fez isso? Picasso respondeu corajoso: não, foram os senhores. Guernica mostra a destruição que então começava e que levaria 6 anos para desaparecer da Terra, na Segunda Guerra, que mudou a face do mundo. Quando nós pensamos em nossos pais, percebemos o quanto o mundo mudou de lá para cá. Mas a nossa responsabilidade como pais, tutores, educadores, nunca foi tão grande. Porque muitas pessoas que se aproximam de nós vêm de lares que não têm nenhuma estrutura emocional, moral, psíquica. E nós, como professores, como oradores, como espíritas, ou como católicos, budistas, protestantes, se corretos e dignos, podemos ser, por que não, um exemplo para quem nos procura e nos encontra no nosso lugar de servir. Nos dias de hoje, eu me lembro muito de Sai Baba, que morreu em 2011. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E se nós não lembrarmos disso, nós vamos começar a achar que aquilo que é mais ou menos pode ser feito. Você pode ser mais ou menos digno, mais ou menos correto, mais ou menos honesto, mais ou menos espírita. Isso não existe. Eu me recordo que há muitos anos o Divaldo contava que ele encontrou uma senhora que disse: Divaldo, eu já sou metade espírita. E o Divaldo disse: como é que a senhora consegue? Metade Divaldo de mim é espírita, metade apronta todas. E eu consigo conviver com os dois lados. E o Divaldo ficou admirado. Como é que ela conseguia viver a loucura de um lado e o aparente equilíbrio do outro? Mas hoje, as pessoas que estão procurando as religiões, e principalmente as casas espíritas, precisam nos encontrar retos, sabedores da nossa responsabilidade, fraternos, caridosos, mas firmes, porque senão elas vão querer mandar. Em 6 meses elas conseguem bagunçar uma casa espírita, depois vão embora. E a bagunça fica para a gente consertar. Eu já vi acontecer isso muitas vezes. E é importante saber que se você se dispõe a um trabalho em qualquer lugar, um trabalho no bem, que vai beneficiar primeiramente você mesmo, você precisa saber quem você é, quem você quer se tornar e aquilo que você pode proporcionar aos outros. Hoje as pessoas buscam todas as curas. A Associação Nacional de Medicina nos Estados Unidos concluiu que 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama porque tiveram decepções afetivas, sentimentais, que não conseguiram superar. É quase 70%. As mulheres somatizam muito mais do que os homens. E, obviamente, hoje em dia, os homens já perceberam que nós somos seres um pouco mais experimentados do que eles. Eles estão correndo atrás de nós. Mas ainda é cedo para nós explicarmos a eles que eles não estão dominando mais o mundo. Vamos deixar que eles pensem por mais algum tempo, porque senão eles vão ficar muito desequilibrados. Mas nós vamos fazendo a nossa parte. De tal maneira, ser mulher é complicado e importante e difícil, sempre foi e continua sendo, que Emmanuel, mentor do Chico, tem 2 frases que eu adoro. Ele diz: Deus confiou tanto na mulher que entregou o filho a ela 9 meses antes de entregar ao homem. Já imaginaram um homem grávido? A humanidade já teria acabado há muito tempo. Porque quem já viu um homem gripado sabe. Já estaríamos extintos, com toda certeza. E ele também dizia:
Quando a alma no espaço se conscientiza de verdade do que precisa fazer, ela opta vir como mulher. Então vamos entender que os homens atuais ainda não se conscientizaram. Nós, mulheres, já. Infelizmente, as mulheres continuam sendo mortas, continuam sofrendo todo tipo de agressão, continuam não se separando de quem as maltrata, porque não conseguem acreditar em si mesmas. E é uma epidemia nesse país o assassinato de mulheres por homens que dizem amá-las. Portanto, se nós formos conversar, vamos até amanhã, percebendo o quanto a nossa sociedade se desconhece e não consegue ter a convivência mínima, civilizada até hoje. Isso tem que acabar. Não temos mais tempo de ficar vendo a violência campear no mundo e nós, que temos a chave da felicidade, que é conhecer a nossa alma, que é saber que somos imortais, que sairemos da morte várias vezes, mas da vida jamais vamos sair, ainda estamos vivendo com vergonha de ser espíritas. Vivendo com atitudes não espíritas. No trabalho, dentro da nossa própria casa, no centro espírita. Então, onde estamos? Que não estamos fazendo o mínimo para a nossa própria transformação. A Revolução Francesa tinha terminado e um jovem médico atravessa correndo o pátio da Universidade de Saint-Pétri à procura do chaveiro, porque havia no subsolo da universidade 168 loucos acorrentados há anos. E o jovem médico diz ao caseiro: me dê as chaves agora, que eu vou lá embaixo libertar todos eles. E o homem parado: o senhor não vai? Eu tenho 12 filhos. O senhor vai tirar eles das correntes, eles vão matar a mim e ao senhor. O senhor é moço, não deve ter família, mas eu tenho. Me dê as chaves. Quando o médico entra, eles se arrastavam como cobras, acorrentados. Havia só um buraco numa das paredes, onde um sol pequenino entrava. Ele começa a libertar das correntes os 168 loucos que ali estavam. Semanas antes, reunido com amigos, ele contou: eu vou aos porões de Saint-Pétri para libertar os loucos que estão lá. E os colegas: você é o mais louco de todos. Eles vão te matar. Se eles não te matarem, o que você vai fazer? Eu vou curá-los. E se você não puder curá-los, o que você vai fazer? Eu vou amá-los, se eu não puder curá-los. Todos os 168 presos foram libertos. Nem preciso lembrar a vocês que o jovem médico era Felipe Pinel. E nunca mais a loucura foi vista da mesma forma no mundo. Porque ali começava a coragem de um homem que sabia muito bem que a loucura começa muitas vezes do desamor, do abandono, daquilo que nós podíamos fazer pelo outro e não fizemos. Se pensarmos, loucos somos todos. Eu vejo quem já morreu desde que tinha 5 anos de idade. E há pouco tempo alguém me contou: nossa, você sabia que fulano não gosta de você? Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque ele acha chato você dizer que vê os espíritos. Eu falei: graças a Deus eu estou na religião certa. Imagine se eu tivesse em outra religião e contasse que eu vejo quem já morreu, que converso com quem já morreu, que quem já morreu, simplesmente a diferença é que não tem um corpo e que permanecem vivenciando as mesmas lutas que nós, só que fora da matéria. O cego de Jericó queria tanto ser curado, mas mesmo cego ele percebeu que entre ele e a voz de Jesus havia uma multidão, que ele não ia conseguir atravessar. E para sua surpresa, Jesus o enxerga no meio da multidão, atravessa a multidão, chega até ele, e só mesmo Cristo para perguntar a um cego: que queres que eu te faça?
E o cego emocionado responde: Senhor, que eu veja. Ver é mais do que enxergar. Que momento extraordinário, quando Cristo diz: pois eu quero. Imagine o que era o querer de Jesus aliado à necessidade que estava à frente dele. Nós nos esquecemos disso quando nos colocamos para o trabalho no bem. O nosso querer, unido ao querer do universo, pode tudo. Nós é que ainda não acreditamos nisso. E esse, com certeza, é a origem dos nossos problemas. Não acreditar. Inimigos do passado e do presente sempre existirão na nossa convivência. E é claro que o Cristo não disse: conviva com seu inimigo diariamente, vá tomar um café com seu inimigo todo dia. Ele disse muito mais. Ele disse: amai os vossos inimigos. Reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia muito bem que quando os caminhos fossem diferentes, o reencontro seria sempre muito difícil. Judas, naquele dia, queria que Jesus corresse para chegar logo à frente do templo. Senhor, vamos! Eu quero que te vejam, eu quero que te olhem, eu quero que fales para a multidão que fica na porta do templo, mas daqui a pouco a porta do templo vai fechar. E quando nós chegarmos lá, não vai haver ninguém. Jesus vem calmo andando na direção da praça, mas escuta o gemido de uma mulher no fundo de um labirinto. Para desespero de Judas, Jesus entra ali para descobrir o que estava acontecendo. Era uma mulher completamente chagada, deixada para morrer pelo filho. Ela estava tão ferida que Jesus, ao segurar-lhe as mãos, começa a chorar. E os amigos espirituais contam que as lágrimas de Jesus começaram a cair sobre os pés da mulher e, para surpresa dos apóstolos e delírio daquela mulher, as feridas foram desaparecendo. Sem uma palavra, Jesus depositou as mãos dela sobre o colo dela, levantou-se e saiu. Judas, inconformado, o templo estava fechado, as pessoas haviam ido embora. Jesus olha para Judas com sentimento de pena, por ver que para Judas era tão importante que Jesus aparecesse. Para aquela mulher, foi importante que ele chorasse, para que ela ficasse completamente curada. Passa-se uma semana, Jesus é preso, levado ao julgamento com Barrabás. Quem o povo ia escolher? Jesus ou Barrabás? E no grito da multidão, completamente magnetizada pela sombra, a gritar pela vida de Barrabás e a morte de Jesus, o Cristo vê uma mulher na primeira fila, que chorava compulsivamente. Era a mulher que ele havia curado naquele beco uma semana antes. Era a mãe de Barrabás. Não duvidem, Jesus sabia que ela era a mãe do homem que dias depois ele teria que enfrentar no julgamento da multidão desvairada. Nem por isso ele deixou de chorar por ela e de curá-la. Quando houver dificuldades em nossa vida de convivência com o outro, lembremos disso. Lembremos que o Cristo era a alma mais perfeita que já viu na terra e não desdenhou nem o sacrifício, nem os amigos, nem todos aqueles que ele pôde ajudar. Ele dava tanto valor à convivência com amigos que chamou 12 para estar ao lado dele. Teve esses amigos durante 3 anos. Encontrou no Cirineu, que na hora da cruz o ajuda a carregar o madeiro, um penúltimo amigo. E o último amigo que ele encontra foi o bom ladrão, que na hora da cruz lhe diz: Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim. Pois eu te digo, ainda hoje estarás comigo. Era o último amigo que Jesus tinha na terra. Quantas vezes
o nosso melhor amigo é quem nos desanima. É quem, às vezes, nos quer derrotar. Há 2 semanas, Thomas Edison esperava que a lâmpada se acendesse para mudar a face do mundo. De madrugada, exausto, um amigo disse a ele: desista agora desse invento. Eu anotei aqui 700 experiências que você fez e que não deram certo. Era um amigo chegado de Thomas Edison. Mas Thomas Edison disse: agora é que eu não vou desistir. Porque você, meu amigo, já anotou as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. E 2 noites depois, a lâmpada se acende e muda a face do mundo. Nunca desistir, nunca desanimar, com certeza, foi o que nós prometemos fazer na Terra, principalmente nessa atual encarnação. Chico Xavier, na década de 70, fazia tratamento para os seus olhos, e o casal amigo que o levava até o consultório do oftalmologista foi cortado no trânsito por um jovem que quase os levou à morte. E o amigo do Chico, que dirigia o carro, ficou tão indignado que queria saltar do carro e enfrentar o rapaz. Mas Chico segurou-o pelo ombro e disse: meu filho, não passe recibo. Finja que nada aconteceu, estamos todos bem. Porque dia haverá em que as pessoas não estarão no seu estado normal e usarão as suas frustrações no volante. Não poderão enfrentar o chefe, não poderão enfrentar o pai, não poderão enfrentar o filho, mas quererão enfrentar a loucura. E confesso a vocês que às vezes no bairro onde eu moro, no Sudoeste, eu fico preocupada quando caminho. Como diabética, eu tenho que caminhar todo dia. E eu sempre digo que Joana d'Arc, caminhando para a fogueira, sabendo que ia morrer queimada, tinha pensamentos mais felizes que os meus, quando eu ponho um tênis no pé e começo a caminhar. Ela foi para a fogueira feliz. Ela ia morrer queimada. E eu que tenho que caminhar 1 hora por dia, caminho pensando no pior. Mas o que me impressiona é o número de pessoas que passam por mim falando sozinhas, como se não estivessem no seu estado normal. E hoje, você que parece não estar normal. Fui a uma loja outro dia, comprar alguma coisa. A senhora tem o cartão da nossa loja? Nunca tive. O quê? A senhora não tem o cartão da nossa loja? Não. Também nunca tive celular nem computador. Aí a moça me olhou com aquele olhar. Olhou para os lados, porque eu não devia estar sozinha, devia estar acompanhada. Como que deixa essa mulher sozinha, coitada? Nunca teve um computador, nunca teve um celular, não tem cartão de loja, só compra à vista. Não é uma pessoa normal. Eu senti o olhar de pena da funcionária. Rapidamente ela fez a minha conta, me entregou o que eu tinha comprado, com aquele olhar de vai com Deus. Que Deus a conserve até onde puder. Porque hoje, quando você se distancia do que é comum, você parece um ET. Essa é que é a verdade. Você praticamente é tratado assim. Eu tenho uma atriz que admiro profundamente, uma mulher que não era bonita, mas que foi uma atriz extraordinária, Bette Davis. Ela foi uma mulher além do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Nenhum marido, e ela teve 2, decidia as coisas por ela. Ela discutiu seus salários pessoalmente com diretores de Hollywood. E ela tem uma frase que eu gosto muito, e com a qual vocês vão se identificar. Eu sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. Pode ter certeza, se você for bom em alguma coisa, você tem adversários. Mesmo que você não saiba, você tem. Ela foi uma mulher incrível. Não era bonita, mas fez filmes maravilhosos. Há um que eu aconselho, é imperdível, A Malvada. É um filme maravilhoso, da década de 40. E é claro que uma das coisas que nós precisamos fazer é superar os vícios na nossa vida. Não só os vícios de drogas, de remédios, de bebida,
mas os vícios de só nos apaixonarmos por quem não gosta de nós, de acharmos que desrespeito não é assim tão importante, que o outro pode nos agredir, nos chamar de coisas que nos ofendem, e nós fingimos que vivemos felizes ao lado dele. Nós não podemos mais viver assim, porque um dia prestaremos conta de tudo que fizemos. E precisamos estar atentos para isso. Houve um grande ator em Hollywood, chamado Montgomery Clift, um homem belíssimo. Ele sofreu um acidente de carro, seu rosto ficou retalhado pelos vidros. E ele, durante 2 anos, ficou internado. Naquela época, a cirurgia plástica não era o que é hoje. E ele nunca mais quis fazer filmes. Entrou num processo depressivo, 2 anos internado no hospital, sem receber uma visita. Um dia, a enfermeira disse: o senhor sabe, tem um rapaz que todo dia vem visitar o senhor. Todo dia esse rapaz chega aqui para perguntar do senhor. E eu tenho pena de não convidá-lo para lhe visitar. Eu não quero ver ninguém, eu sei, mas o rapaz vem todo dia. Um dia, Montgomery Clift estava mais acessível, diz a enfermeira: se o rapaz vier hoje, mande subir. O rapaz subiu. Chegou até a sua cama, o rosto cheio de cicatrizes. Montgomery não queria ser visto por ninguém. O rapaz disse a ele: levante-se agora, saia desse quarto, volte para o cinema. Eu vim para essa cidade para estudar, porque eu quero ser um ator como você. Não tire a minha esperança se afundando aqui nesse hospital. Levante-se agora, volte para casa, retome a sua vida. Eu e tantos outros precisamos do seu exemplo. Ele falou de tal maneira que impactou Montgomery. E naquele mesmo dia, Montgomery Clift voltou para casa, depois de 2 anos internado. Voltou para o cinema, ainda fez alguns filmes, mas estava viciado nos remédios que lhe tiravam a dor e acabou morrendo por causa disso. Entretanto, o impressionante é que o jovem que o tirou daquela cama era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Não foi um ator, foi um deus. Mas também terminou mal, porque nunca acreditou nele mesmo. Teve tragédias pessoais em sua família, porque a verdade é que nem todo o dinheiro do mundo consegue administrar a sua vida quando você realmente não acredita em você. Nas lutas dos nossos adolescentes de hoje, e eu sempre digo que Jesus passou a régua, trouxe todo mundo, quem estava preparado e quem não estava. Então hoje nós encontramos meninos de 11 anos com depressão profunda, sem motivo nenhum para ser depressivos, mas estão. O número de suicídios entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos atingiu um nível inimaginável. Em janeiro, em Tampa, na Flórida, um menino de 9 anos se suicidou, enforcou-se. O pai, desesperado, foi até a escola para conversar com todos os colegas dele, todos meninos de 9 anos. E todos disseram ao pai: nós não sabemos o que pode ter acontecido com seu filho. Nós todos gostávamos dele. Nós só trocávamos boas coisas com ele. Nós só falávamos coisas boas com ele. O pai voltou para casa e abriu o computador do filho. Todos os colegas que haviam há minutos atrás na escola pretextado inocência, crivavam o filho dele dos nomes mais terríveis assim que o menino chegava em casa. Esse pai está percorrendo as escolas americanas para falar de psicopatia, porque ele achou, com razão, que os colegas de 9 anos do filho tinham boas chances de serem psicopatas, porque juravam inocência na frente dele, e no computador estava registrado tudo de horrível de que eles chamavam o menino.
Isso é inegável nos dias de hoje. Por causa de bullying, as pessoas estão procurando a morte cedo, acovardadas por pessoas de 9 anos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Chico, por um período, criou os sobrinhos. E um dia um deles disse: tio Chico, você é um velho. Em que tempo você vive? Chico, como sempre inspirado, disse: ah, meu filho, eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. Eu desejo que nós vivamos nesse tempo, o da consciência tranquila, em que nós possamos olhar para a nossa vida e dizer que nós fizemos alguma coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os atores eram convidados pelo exército americano para se apresentar aos soldados. Havia um comediante chamado Jimmy Durante, um homem feio, careca, narigudo, mas contava histórias maravilhosas. E quando ele terminava as suas histórias, ele tirava o seu chapéu e jogava para a plateia. O coronel do exército foi convidá-lo. E Jimmy disse: eu não posso, eu tenho um programa de rádio, eu tenho tanta coisa. Jimmy, 10 minutos. 10 minutos para você se apresentar para os soldados e eu te trago de volta. Tudo bem, 10 minutos. Eu deixo o helicóptero ligado. Você fala 10 minutos e eu te trago de volta. Quando Jimmy Durante subiu no palco, eram 100.000 soldados à frente dele. Muitos não voltariam para casa. Ele contou histórias por 10, 20, 30, 40, 50 minutos. O helicóptero foi desligado, ele não parava de contar a história. Ao final de 1 hora e 10 minutos, ele pegou o chapéu, lançou para os soldados e saiu. O coronel veio perguntar: mas Jimmy, eu não entendi nada. Você só tinha 10 minutos e ficou 1 hora e 10. Por quê? Jimmy, com os olhos cheios de lágrimas, disse a ele: olhe na primeira fila e você vai entender por quê. Na primeira fila havia 2 soldados. Um tinha perdido o braço esquerdo, o outro o braço direito. Sentaram juntinhos para juntos aplaudir. Quando Jimmy viu aquilo, ficou mais de 1 hora contando suas histórias. Eu desejo que nós não precisemos de tanto para fazer o bem. Para perceber que só fazendo o bem, finalmente, nós seremos felizes. Como dizia Eurípides Barçanufo, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. E nós estamos bem esquecidos disso. Um pai e uma mãe, chamados pelo professor de química do filho, envergonhados, escutaram o professor dizer: eu aconselho os senhores a não gastar mais dinheiro algum com seu filho. Tirem-no da escola. Seu filho é um caso perdido. Ele tem 9 anos e ele não presta para nada. A mãe, envergonhada, abraçou o garoto. O pai, olhando rigidamente para o menino. Era Albert Einstein, aos 9 anos, recebendo o veredito de que ele nunca seria nada. Era só Albert Einstein. Steven Spielberg foi reprovado 3 vezes na Universidade de Cinema da Califórnia. Ele ficou tão inconformado que aos 25 anos ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um filme. Vou fazer um filme mesmo sem me informar. E fez Tubarão. Mudou o cinema e tornou-se o maior diretor que Hollywood já conheceu. Reprovado 3 vezes. Houve, há muitos anos, numa região dos Estados Unidos, uma seca pavorosa. 2 anos sem uma gota de chuva. As famílias estavam vendendo a preço de banana as suas terras. O pastor da única igreja chamou todos: vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que a chuva apareça, que venha muita chuva. A cidade inteira compareceu. Ao final da prece, caiu um temporal, como a cidade nunca tinha visto. Ninguém pôde voltar para casa.
porque chovia copiosamente. Só uma garotinha de 6 anos, que estava na primeira fila da igreja, abriu o guarda-chuva vermelho que havia levado e foi para casa. Ela foi a única que teve certeza que após a prece ia chover. E levou o guarda-chuva vermelho para a igreja. Eu desejo a todos nós que na nossa hora mais difícil nós tenhamos um guarda-chuva vermelho nas nossas mãos. E conseguiremos, sem dúvida nenhuma, mudar tudo que for possível mudar. Há uma frase dos amigos espirituais, hoje entendida pelos psicólogos e psiquiatras, que diz: você só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de deixar como está. E eu confesso a vocês que eu acho que todos nós chegamos nesse momento, em que não adianta mais viver do jeito que nós estamos vivendo, seja de que forma for. É preciso mudança. É preciso começar de novo, reconhecendo nossas limitações, mas sabendo que nós precisamos, sem dúvida, superá-las. Chico adorava passarinhos, colocava miolo de pão todo dia na janela e os passarinhos de Uberaba vinham para a janela dele. O Chico tinha um gato na época. O gato viu um filhotinho de passarinho desavisado, crau, pegou o filhote. Olhou para o Chico e mastigava o filhote. O Chico ficou numa tristeza tão grande que ficou 3 dias sem comer nada, só bebia água. Uberaba inteira mandou passarinho para ele. Cada passarinho que chegava na gaiola, ele chorava. Meu Deus, os passarinhos que eu amo não estão na gaiola. São os passarinhos da janela. Ele nem olhava para o gato. A cozinheira, preocupada, fez uma galinha que o Chico adorava. Colocou na mesa e disse: seu Chico, o senhor vai comer. 3 dias que o senhor não come. Se o senhor morrer, vou me culpar. Senta e come. O Chico provou. A galinha estava deliciosa. Ele provou o primeiro prato. Provou o segundo. Quando ia se servir do terceiro, aparece Emmanuel. E aí, Chico, está gostoso? Tá, sim, senhor. Meu Deus, o senhor sabe, eu estava morto de fome. 3 dias sem comer nada. Essa galinha está maravilhosa, já estou no terceiro prato. Estou vendo, meu filho. E eu queria só te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre você e o gato? Nenhuma. A fome havia provocado o gesto do gato. A mesma fome que levava o Chico ao terceiro prato de comida. Ainda bem que nenhum de nós tem um mentor como Emmanuel. Quando ele começou a psicografar Paulo Estevão num porão, ele disse a Emmanuel: o senhor sabe quanto tempo vai durar? 9 meses. A psicografia dessa obra magnífica que é Paulo Estevão. Eu estou me sentindo tão sozinho. Emmanuel disse: o senhor está se sentindo sozinho? Eu vou tomar uma providência. No dia seguinte, quando o Chico entra no porão, um sapo imenso, cheio de verrugas, verde e marrom, estava na mesa, na frente da mesa. E Emmanuel disse a ele: o senhor não queria companhia? Eis aí. E o sapo, diariamente, o acompanhou durante 9 meses. No dia que Chico colocou fim no livro, o sapo olhou para ele, atravessou a janela e nunca mais apareceu. E quando ele contava essa história, as pessoas perguntavam: Chico, mas o sapo era encarnado ou era desencarnado? O Chico dizia: nunca perguntei. Ele foi meu companheiro durante os 9 meses da psicografia de Paulo Estevão. Portanto, meus amigos, não digamos que estamos sozinhos. É capaz da vida nos mandar um sapo. E nós vamos nos arrepender. Havia um mendigo chamado Jorge em Uberaba, que tinha uma ferida na boca, sanguinolenta, que nada fazia desaparecer.
Todo sábado, antes da caravana do Chico partir, o Jorge aparecia. Dava um beijoca no Chico. Ficava o sangue. Os espíritas desesperados apareciam com 1000 lenços para limpar. Meu Deus, que homem horroroso, Chico. Como é que você deixa ele te beijar? Um dia o Jorge morreu. Chegou a notícia. E os espíritas dizendo: ai, graças a Deus, né, Chico? Aquela ferida que não cicatrizava, aqueles beijos que ele te dava. Chico, enigmático, disse: vocês nem podem imaginar quem era o Jorge. E ele morreu sem contar para ninguém quem era o Jorge. Vocês imaginem, cada um de vocês, quem era o Jorge. A vingança do Chico foi nunca contar para ninguém quem era o Jorge. E por que ele fazia questão do beijo do Jorge. Meus amigos, faltam poucos minutos. Eu, quando me empolgo, sou problemática. Alguém tem que me mandar parar. Havia um homem em Uberaba que ninguém gostava. O Chico, todo sábado, levava comida, deixava na porta da casa dele. Meu amigo, aqui está o seu alimento. O homem não abria a porta nem para agradecer. Um dia, o Chico estava varrendo o centro, alguém vem correndo e diz: Chico, sabe quem morreu? Aquele homem insuportável. Aquele que ninguém de Uberaba gosta. Chico, calmo, diz: eu já sabia. Você sabia? Quem te contou? Emmanuel. Emmanuel te contou que ele tinha morrido? É. Emmanuel me contou que ele morreu e, como nenhum de nós gostava dele, o próprio Cristo veio buscá-lo. Sentiram, né? Às vezes, alguém de quem nós não gostamos, na nossa convivência, o próprio Cristo virá buscar. Pensemos sobre isso. Sobre as atitudes errôneas que muitas vezes nos levam ao distanciamento de pessoas com quem nós precisamos estar, para sermos futuramente mais felizes. Quando a Segunda Guerra começou, um general foi chamado para liderar a todos. Chamava-se Douglas MacArthur, um homem de 2 metros de altura, que fumava sempre um cachimbo no canto da boca. Foi ele que assinou a rendição dos japoneses no porta-aviões Mississippi, quando a Segunda Guerra acabou. Ele se apaixonou pela esposa quando ela tinha 14 anos e ele 18, num baile do exército. Havia amendoins nas mesas do baile. Ele tirou-a para dançar, colocou amendoins nas suas mãos e disse: eu daria tudo para que fossem diamantes. Uma dica para os homens da plateia: peguem amendoim, coloquem na mão da moça, olhem para ela e digam: daria tudo para que fossem diamantes. Elas vão se apaixonar. Como a moça se apaixonou, casou-se com ele, viveram muitos anos juntos. Ele participou de muitas guerras. Um dia ele sentiu uma dor nas costas, foi até o médico, descobriu que tinha 4 meses de vida. Voltou para casa, colocou um disco na vitrola, tirou-a para dançar. Para surpresa dela, colocou nas suas mãos um colar de diamantes magnífico. Olhou nos olhos e disse: eu queria tanto que fossem novamente amendoins. Eu desejo que sejam amendoins ou diamantes que a vida nos tenha trazido até hoje, nós possamos transformar tudo que chegar à nossa vida na melhor convivência possível, principalmente com nós mesmos. Deixemos de lado a síndrome do coitadinho, que está matando tanta gente. Ah, coitadinho de você, coitadinho da sua vida, coitadinha da sua situação. E nós achamos lindo sermos coitadinhos, sermos vítimas, sermos abandonados, sermos sofridos e não fazemos nada de nós mesmos. Se algo eu podia desejar,
é que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês, estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Que saibamos que não adiantam milhares de encontros, de congressos, de palestras, se algo dentro de nós não disser, eu posso, Senhor, porque confio em Ti. E como ontem Marcel nos lembrava da extraordinária Alta de Souza, me recordo dela para encerrar nossas palavras, agradecendo demais a atenção que me deram, lembrando que ela dizia, através do Chico, embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, trabalhando, servindo, com coragem, com temor, sem permitir que ninguém nos diga como nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Jesus já nos disse, sede perfeitos, vós sois deuses. E nós precisamos acreditar nisso. Que acreditemos. Que Jesus nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada. Agora você está diante de uma escolha espiritual: permanecer no lamento silencioso ou assumir a coragem de reescrever sua história. Maíse Braga nos recorda que não basta palestras, congressos, palavras bonitas. Se a semente da transformação não germinar em nosso íntimo, nada muda de fato. É preciso romper o coitadismo que habita em nós, parar de buscar respostas externas e olhar dentro. Que atitude posso tomar hoje para ser diferente? A vida não espera por nossa permissão para agir. O tempo urge. Você pode começar agora. Perdoar quem lhe feriu, acolher sua própria dor, viver com coragem e autenticidade. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. A semente da mudança se espalha quando somos instrumentos de luz. Deixe nos comentários o que foi despertado em você. Que possamos caminhar juntos nessa revolução interior. Se inscreva e venha conosco, passo a passo, rumo à cura da alma.